Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. E hoje uma novidade, né? 2 filmes novatos na primeira e na segunda posição, coisa que a gente não via há algum tempo. Então, vamos lá! Então, entrando de cabeça na primeira posição, a gente tem o filme Dragon Ball Super Hero, que é um filme que está sendo lançado lá nos Estados Unidos pelo Crunchyroll, que obviamente agora pertence à Sony, então está sendo lançado em parceria. E o filme abriu com 20,1 milhões de dólares, um resultado bem positivo. Não é o melhor resultado para um anime em território americano. Eu pretendo fazer um vídeo a respeito dos animes lançados nos Estados Unidos, né, e a bilheteria deles. Não deu tanto tempo assim para eu pesquisar hoje, mas eu pretendo trazer um vídeo separado a respeito disso. E o filme Dragon Ball Super Hero é o 21º lançamento cinematográfico dentro da franquia Dragon Ball, que é uma das maiores franquias midiáticas hoje em dia. Então, com certeza é um filme que muitas pessoas vão querer assistir. Eu só quero esperar o próximo final de semana para ver se esse filme vai ser bem front-loaded, né? Ou seja, se o filme vai fazer a maior parte do dinheiro já no seu primeiro final de semana, porque como são séries, né, de filmes aí que tem uma fandom muito grande, muitas pessoas querem assistir já no primeiro final de semana, então o filme geralmente despenca no segundo final de semana. E o filme fez 20 milhões de dólares em território americano e já fez 25 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, principalmente no Japão, para um total de 45 milhões de dólares. Eu gosto bastante, né, de Dragon Ball, eu assisti o Dragon Ball Z inteiro, eu não acompanhei muito depois, mas eu tenho vontade, né, de colocar em dia ali os episódios que eu ainda não assisti. Eu sei que é muita coisa, porque eles continuaram produzindo muito conteúdo, mas era uma série que eu adorava. E na segunda posição, mais um novato, ficou o filme A Fera com o Idris Elba. O filme fez 11,5 milhões de dólares, então o filme não foi tão bem sucedido assim. Eu acho que o filme tinha um hype um pouquinho maior, eu esperava um pouquinho mais desse filme, mas o filme da Universal estreou um pouquinho aquém das expectativas e mesmo com 3.743 cinemas, o filme estreou bem atrás de Dragon Ball, que está em somente 3.018 cinemas. Então, em 700 e poucos cinemas a menos, o filme Dragon Ball conseguiu fazer o dobro da bilheteria, ficando com uma média por sala de 6.600 dólares. E o filme Beast teve um resultado praticamente idêntico fora dos Estados Unidos e dentro, então o filme fez 11 milhões nos Estados Unidos, 10 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 21,8 milhões de dólares. E na terceira posição ficou o filme Bullet Train, que é um filme com o Brad Pitt, né? É um filme da Sony e o filme não tá animando muito as pessoas. O filme caiu 40%, que pode parecer uma queda baixa, mas se a gente considerar que o filme teve uma abertura muito ruim, depois ele teve uma queda um pouquinho acentuada, essas quedas não são tão positivas assim, ainda mais considerando que os outros filmes do top 5 tiveram quedas ainda menores. O filme fez mais 8 milhões de dólares, né, para um total de 68 milhões em território americano, e internacionalmente o filme tá tendo um resultado sim um pouco melhor, com 81 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, para um total de 150 milhões. Então pode parecer um número muito grande, mas esse filme teve um orçamento elevado, na casa dos 90 milhões, então esse filme precisaria de um valor muito maior para se tornar lucrativo. Eu acredito que a essa altura o filme não vai conseguir trazer mais tanto dinheiro assim e provavelmente vai ser considerado um fracasso. E com certeza, né, toda essa controvérsia envolvendo Brad Pitt e Angelina Jolie aí nas últimas semanas não tá ajudando o marketing, né, o boca a boca ali envolvendo esse filme. E eu acho que a Sony não tá muito satisfeita com o resultado. E aí, continuando, na quarta posição, como sempre, a gente não pode deixar de falar do filme Top Gun Maverick, que continua destruindo nas bilheterias. O filme tá no seu 13º final de semana e fez mais 5,8 milhões de dólares, chegando a incríveis 683 milhões de dólares em território americano, que é um dos maiores filmes de todos os tempos por lá. E não só isso, o filme ultrapassou finalmente a marca de 1,4 bilhão de dólares. Era uma marca que parecia inatingível mesmo para o filme que estava vindo a todo vapor, só que as contínuas quedas mínimas do filme, né? Então, final de semana após final de semana, o filme tem caído muito pouco e isso faz com que ele adicione muito dinheiro fim de semana após fim de semana. E o filme virou um fenômeno mundial, né? Muitas pessoas estão gostando do filme. O filme teve um resultado muito bom dentro dos Estados Unidos, só que o resultado fora dos Estados Unidos é ainda melhor, com 720 milhões de dólares.
Se o filme tivesse tido uma abertura chinesa, tivesse feito um volume legal lá na China, ele poderia estar na casa de 1.6, 1.7, né? Porque muitos filmes conseguem fazer 300, 400 milhões de dólares em território chinês. Então, se esse filme, obviamente, eu tô calculando, se ele tivesse um lançamento parecido com o lançamento norte-americano que ele teve, ele poderia chegar na casa de 1.7 bilhão de dólares. E o filme com 1.403 bilhão de dólares bateu o filme A Era de Ultron e pulou para a 12ª maior bilheteria de todos os tempos. Como eu falei, eu acho que entrar no top 10 vai ser muito difícil para o filme, porque ele ainda tem alguns pesos pesados pela frente. Para entrar no top 10, ele teria que bater o filme Velozes e Furiosos 7, que tá com 1.515 bilhão. Então o filme teria que fazer mais 115 milhões nas bilheterias, que eu acho um pouquinho difícil, mas pode acontecer, ainda mais, como eu disse, com esse efeito fenomenal que o filme vem tendo semana após semana. Todos esses outros filmes, pelo menos a grande maioria, né, excluindo Avatar e Titanic, tiveram resultados bons no começo e foram caindo normalmente, enquanto o filme Top Gun Maverick obviamente está caindo, mas em um ritmo muito menor. E não só ele ultrapassou, né, o filme Vingadores A Era de Ultron no mercado internacional, indo para a 12ª posição, como ele também ultrapassou Vingadores Guerra Infinita, indo para a 6ª posição nas bilheterias norte-americanas. Agora ele está atrás somente do top 5, né, tá atrás de Star Wars Episódio 7, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Avatar e Pantera Negra. Então o filme tá atrás somente de outros grandes filmes de franquia, né, filmes que já tiveram aí várias sequências pela frente, tirando Pantera Negra, que é um filme, né, que não é original, obviamente, é baseado em uma história em quadrinhos, mas seria o primeiro filme, só que mesmo assim ele tá dentro do universo Marvel, então não dá pra gente colocar ele nessa categoria. E obviamente Avatar, que também foi um fenômeno nas bilheterias, sem fazer parte de uma grande franquia. A franquia da qual ele faz parte é filmes do James Cameron, né, porque todo filme do James Cameron chega arrebentando a boca do balão, porque o filme anterior do diretor é justamente Titanic. Então o resultado de Top Gun Maverick continua sensacional e eu acho que o filme vai se manter no top 5 ainda na semana que vem. E na 5ª posição ficou o filme da Liga dos Super Pets da DC, que fez mais 5.7 milhões de dólares, caindo 17%. Foi uma queda muito boa, equiparada com a queda do filme Top Gun Maverick. E o filme chega a 67 milhões de dólares em território americano e conseguiu um valor semelhante de 62 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, para um total de 130 milhões de dólares. Esse filme também não vai ser muito lucrativo, o filme custou na casa dos 90 milhões de dólares, então eu acredito que a Warner vai acabar perdendo dinheiro. Obviamente o filme pode fazer um resultado bom quando chegar, né, a HBO Max, mas por enquanto somente nas salas de cinema esse filme não vai ser lucrativo. E o filme do Thor, né, Thor, Amor e Trovão, deixou o top 5, o filme não faz mais parte do top 5 e ele terminou. Eu acho que ele vai chegar ao final da sua corrida em breve e ele ainda tá atrás do filme Thor Ragnarok. E mesmo se a gente levar em consideração o mercado chinês não é mais o que era algum tempo atrás com filmes americanos. É difícil que um filme americano faça muito dinheiro por lá. Obviamente, como eu falei com Top Gun Maverick, o filme poderia ter feito muito dinheiro, 200 milhões, mas eu não sei, né, não dá pra gente saber, porque mesmo com a abertura chinesa, pode ser que o filme ficasse atrás de Thor Ragnarok, porque o primeiro Thor fechou com 449, o segundo com 644, o Thor Ragnarok com 853 e Thor, Amor e Trovão tá com 737 e adicionou bem pouco dinheiro do final de semana passado para esse. Então é muito difícil que esse filme chegue a casa dos 800 milhões. Todo mundo tava falando, ó, espera o Thor chegar, né, o Thor, Amor e Trovão, que vai bater 1 bilhão facinho. E o filme tá bem distante dessa marca, sendo que todo mundo sabia que o filme não ia estrear na China. Então as pessoas que estão passando um pano, né, digamos assim, porque o filme não teve uma estreia chinesa, se não tinha batido 1 bilhão de dólares, não é o caso, né, o filme provavelmente não teria atingido essa marca. E outro filme, né, que chegou a 833 milhões de dólares é o filme Minions, A Origem de Gru. O filme tá tendo uma performance muito boa e o filme conseguiu estrear na China nesse final de semana, que é uma coisa que muitos filmes não estão conseguindo, só que eu não consegui achar
ainda o valor que o filme fez na China. Eu não sei se já tá dentro desses 833, pelo que eu encontrei, não tá dentro, então pode ser que o filme tenha feito mais uma boa grana. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, eu não consegui encontrar nada a respeito do resultado do filme, mas eu vou dar uma pesquisada e no final de semana que vem eu já trago os números um pouquinho mais consolidados. E nas bilheterias norte-americanas, né, o top 5 continuou basicamente o mesmo, né, com Top Gun Maverick na primeira posição, com 683 milhões, Doutor Estranho 2 com 411, Jurassic World Domínio com 373, o Batman com 369 e Minions 2 A Origem de Gru com 350 milhões. E os números no mercado mundial ficaram os seguintes: um Top Gun Maverick na primeira posição com 1,403 bilhão, depois Jurassic World Domínio com 985, bem perto de 1 bilhão, Doutor Estranho 2 com 954, Minions 2 com 833 e o Batman com 769. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do final de semana, do resultado de Dragon Ball Super Hero e dos outros resultados, né? Como sempre, o que mais chama atenção é justamente a longevidade do filme Top Gun Maverick, que eu acho que acertou em todos os aspectos possíveis. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.